Bom dia com fé e um bom café. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está conosco em mais um cafezinho para a glória de Deus. E a palavra do Senhor para os nossos corações se encontra em Atos, capítulo 1, verso 1, que diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. E o tema do cafezinho de hoje é o nascimento da igreja primitiva. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, um médico gentil, é uma obra fundamental para a compreensão do nascimento da igreja cristã primitiva, assim como sua expansão. Lucas nos fornece informações, relatos históricos após a ascensão de Jesus. Ele também descreve a missão da igreja e o papel dos apóstolos na propagação do evangelho. O livro de Atos dá continuidade à história que Lucas contou em seu evangelho, pois narra os 30 anos seguintes à ascensão de Jesus ao céu. Podemos dividir em duas partes. O primeiro tratado no evangelho de Lucas, que conta a vida, os atos e os ensinamentos de Jesus na terra, e o segundo tratado, o livro de Atos dos Apóstolos, que continua a história mostrando o início da igreja e a ação do Espírito Santo. Quem era Teófilo? O significado do nome em grego, Teófilo, Teófilos, significa amigo de Deus ou aquele que ama a Deus. Muitos estudiosos acreditam que ele era uma pessoa real e importante, possivelmente um oficial romano ou nobre, tratado como excelentíssimo em Lucas 1:3. Outros acham que o nome pode representar de forma geral todos os leitores cristãos que amam a Deus. As primeiras informações que Lucas traz é: Jesus, depois de sua morte, apresentou vivo para muitas pessoas num espaço de 40 dias. Pessoas viram o Cristo que ressuscitou. Nesse período, Jesus falava a respeito do reino dos céus. Jesus ensinou os seus discípulos e deu uma ordem para eles que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que lhes seriam batizados pelo Espírito Santo. Os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus, se ele restauraria naquele tempo o reino de Israel. E a resposta de Jesus foi clara: não os compete saber o tempo ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. É importante lembrar que depois da crucificação e morte de Jesus, os discípulos ficaram dispersos. Isso trouxe contradições em seu coração, gerou tristezas e várias dúvidas, porque eles esqueceram da promessa que Jesus fez em Mateus 16:21 e também se encontra em Marcos 8:31 e Lucas 9:22. Mateus 16:21 diz: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Bom, mas agora eles estavam diante de Jesus ressurreto, a esperança viva. Seus olhos contemplaram, suas mãos apalparam, na mesa com eles novamente Jesus estava. A fé se acendeu novamente, mas dessa vez mais veloz, mais firme e concreta. O mesmo Jesus que caminhou com eles e ensinou a respeito das boas novas de salvação, agora vai para o Pai. E eles viram ele subir. O reino de Deus havia sido inaugurado quando retornou ao céu. Estabeleceu no coração de todos os cristãos através do Espírito Santo. Deus te abençoe.